Bom, vamos mudar de assunto. Falar dos casos de infarto que aumentam, principalmente no período de inverno, e muita gente não sabe nem identificar os sinais de alerta. O frio afeta apenas quem já tem problema no coração ou qualquer pessoa pode estar em risco? E mais, quais hábitos simples podem fazer a diferença na prevenção? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com o médico cardiologista Dr. Cássio Rori, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esses casos. Doutor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Bruno. Obrigado. Obrigado pela presença. Doutor, eu queria primeiro começar perguntando para o senhor o que é o infarto, né? Para quem está em casa, fala, eu ouço falar de infarto, as pessoas falam assim, eu sei que é no coração, mas o que é o infarto em si? Eu acho que a produção, nós até preparamos uma tela enquanto o senhor explica para a nossa audiência. Bom, o infarto, ele é causado basicamente por uma falta de oxigenação no músculo. Então, o músculo cardíaco falta oxigenação e ele morre. A principal causa disso, geralmente, é uma obstrução dos vasos sanguíneos, que a gente tem 3 principais no coração, e ocorre uma obstrução por uma placa de gordura. Então, acaba o fluxo sanguíneo, diminui a oxigenação e acaba morrendo um músculo, uma parte do coração. Isso que é o infarto do miocárdio. Certo. E por que os casos de infarto eles tendem a aumentar no período principalmente do inverno? Essa mudança do clima, o que ele impacta no nosso coração? Bruno, o que acontece? No inverno, o nosso organismo, ele tenta manter a temperatura do corpo, né? Como cai a temperatura, ele tenta manter essa temperatura estável, então ele acaba fazendo o que a gente chama de uma vasoconstrição. A gente fecha os nossos vasos sanguíneos na periferia para manter a temperatura. Só que quando acontece isso, a gente eleva muito a pressão. Algumas pessoas não estão adaptadas a isso, pode subir a pressão e esse aumento da pressão realmente pode aumentar o risco do infarto. Por isso que é muito mais comum a gente ver aumentar as taxas de infarto nessa época do ano. Certo. A gente sabe que às vezes as pessoas sentem uma palpitação no coração, uma dorzinha, aquele incômodo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos sintomas, o que é? Porque às vezes a pessoa sente um desconforto no coração, já acha que está infartando, mas não é bem isso, né? Geralmente a dor do infarto, ela é uma dor, né, localizada aqui na região do peito. Geralmente é uma dor tipo queimação, ou o paciente sente um formigamento que vem para a região do braço, vem para o queixo. Associado pode ter náuseas, vômitos, um suor frio e falta de ar. Geralmente esses são os sintomas mais comuns. E ela é uma dor que ela vai iniciando e vai aumentando gradativamente, principalmente se fizer algum esforço, tá? Com o esforço físico a gente aumenta essa demanda, então acaba piorando essa dor que o paciente sente. E ele difere do homem para a mulher, né, no sexo masculino e feminino, em relação ao sintoma? Em relação aos sintomas, o sexo feminino pode não apresentar todos esses sintomas, principalmente se for mulher, idosa ou um paciente que for diabético. Todos esses sintomas podem não aparecer. Então pode ser que apresente só uma dor de estômago, uma palpitação ou um desconforto um pouco diferente do que vinha tendo. Então os sintomas ele pode ser sim um pouquinho diferente. Por isso que se achar que tem alguma coisa diferente do habitual ou de uma dor que você tinha, é importante procurar atendimento médico. A gente sabe que praticar exercício, atividade física, ele é fundamental. Olha, fazer uma caminhada, uma corrida, para a gente manter o corpo em movimento e saudável. Mas quais os cuidados que nós precisamos ter, principalmente nesse período de inverno, né? O período mais frio do ano? Em relação às atividades físicas no inverno, tem que se manter, né? Tem que continuar fazendo atividade física. É importante que quem gosta de fazer atividade física em ambiente aberto, vá agasalhado. Mesmo que o corpo vai esquentar, vai começar a sentir o calor, depois tira o agasalho. Importante, que a gente sempre esquece no frio, né? De tomar bastante água, que é algo que a gente não toma muito no frio, mas é importante tomar bastante água e manter uma alimentação saudável. Os mesmos cuidados que deveriam ter, não só no inverno, né? Certo. Em relação ao público mais vulnerável, vamos dizer assim, para ter o infarto, quais são? Então, o grupo mais vulnerável, geralmente a gente fala que são as pessoas que têm alguns fatores de risco, que são pessoas obesas, sedentários, que não têm uma alimentação saudável, pacientes tabagistas, né?
e pacientes diabéticos. São todos, geralmente, pacientes que têm alguma doença crônica já tem um corpo inflamado e que tem uma propensão muito maior de ter um infarto. Então esse público, na hora de praticar uma atividade física, no inverno principalmente, tem que ter uma atenção maior. Com certeza, é importante antes de começar a fazer essa atividade física, procurar o médico, pode ser o médico da unidade básica, se for mais fácil acesso, ou procurar o médico especialista, o cardiologista, e procurar as orientações que devem ser feitas antes de iniciar essa atividade física. No período do inverno, doutor, a gente tem muitos casos de doenças respiratórias, gripe, enfim, a gente sabe que isso acontece com grande frequência. Tem alguma relação? Pode ter alguma relação, olha, esses sintomas gripais no período do inverno com o infarto ou nada disso está correlacionado? Pode ter alguma relação, principalmente com pacientes que já têm uma doença cardíaca, que já têm um coração que não é o normal. E quando a gente tem uma infecção, a gente aumenta muito, né, o metabolismo do corpo, pode ter febre, que demanda muito mais do organismo. E quando a gente demanda um pouco mais, a gente exige mais do coração e isso aumenta, sim, o risco, né, de ter um infarto. Pode ter relação, sim. Por isso que é importante, né, tomar vacina, antes desses períodos, a vacina de influenza, tentar mesmo no inverno manter um ambiente arejado e tomar todos os cuidados, porque a gente acaba que no inverno fica mais aglomerado, né, ambiente mais fechado, então tomar esses cuidados sim é importante. Certo. Quando a gente fala da questão da alimentação, que ela também acaba impactando diretamente na nossa saúde, né? Devemos ali tomar algum cuidado na alimentação, algum tipo de alimento pode facilitar com que aquele paciente tenha um infarto? Sim, a gente fala que assim, o mais importante é a prevenção, né? E a prevenção a gente faz com mudanças no nosso hábito de vida. E aí tá sim a alimentação, a gente manter uma alimentação com baixo teor de gordura, né? Evitar carne gorda, evitar frituras e evitar o excesso em sal, né? Tem muita gente que gosta de ter o saleirinho ali, isso faz com que aumente a pressão e, como eu falei, né? Sobe essa pressão já no inverno, é normal. E se a gente faz esse excesso de sal, a gente aumenta e tudo isso aumenta o risco de ter infarto. Então, mais importante, manter a atividade física, ter os hábitos alimentares saudáveis. Certo, é importante tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas ficam aí, ai meu Deus, eu não vou fazer nada agora também no inverno, porque eu vou infartar. Não é bem assim, né? Tem que fazer, mas fazer com cuidado ali e buscar histórico também. Às vezes na família, se existe casos na família, olha, tem um tio, tem um primo, tem um irmão, uma pessoa próxima, um histórico familiar de pessoas que infartaram ao longo da vida, ou até pessoas que morreram, né, em decorrência do infarto. Isso pode também estar correlacionado e aí precisa olhar com mais cuidado, ir ao médico com mais frequência? Com certeza, a gente sabe, né? Já tem estudos comprovando que a gente tem esse fator genético, ainda principalmente quando a gente tem parentesco muito próximo, como pai, mãe ou irmãos que têm esse histórico. É super importante a gente com certeza prevenir muito mais e conseguir tratar e diagnosticar muito mais precoce para que não tenha o infarto em si, que a gente evite as complicações ou até evitar uma possível morte súbita, né, onde a principal causa é a doença, é o infarto, as doenças cardíacas, né? Doutor, agora para a gente finalizar, falamos então dos sintomas, o que é, os cuidados, mesmo assim fez tudo isso, apresentou um sintoma, tá lá, sentiu uma pressão no peito, um apertamento, uma queimação, essa formigação no braço ou que sobe aqui para a região do queixo, o que fazer imediatamente? Então, o importante é ter agilidade nesse processo, né, de pedir o socorro, porém ter muita calma. Pedir o socorro pro bombeiro, o SAMU, nesse momento falar quais são os sintomas que você está tendo, ele vai te dar as orientações do que deve ser feito e se tiver uma pessoa junto, deixa essa pessoa para auxiliar quem está com dor, colocar numa posição confortável para que consiga respirar. Geralmente a gente pede para ficar sentado ali em torno de 45, 60 graus, que melhora a respiração. Se tiver com cinto, alguma coisa que esteja apertando, solta, tira. Não dá alimentos nem água até que o atendimento, porque tem muitas vezes, tô com dor, toma uma água. Não dá alimentos nem água. Liga para emergência e aguarda chegar.
Certo. Então, para procurar o atendimento mais rápido possível. mais rápido possível. Então, nesse caso, a pessoa que tiver qualquer tipo de sintoma, avisa uma pessoa próxima, se às vezes ela não tiver condições de se locomover ali, né? Ou aciona imediatamente Corpo de Bombeiros, SAMU, algum familiar que possa dar esse atendimento mais rápido possível e encaminhar para um profissional médico. Exatamente, isso daí. E o importante é conseguir comunicar, né, que está tendo esse problema, pedir ajuda e manter a calma. Muito bem, conversamos com o Dr. Cássio, médico cardiologista. Doutor, muito obrigado, pela Bruno, sua presença. A gente que agradece a contribuição com a nossa audiência. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, produção? O Luiz volta no próximo bloco? Volta no próximo bloco com muita música para você. Aguenta as pontas porque eu volto já já.